Olá, eu me chamo Arthur e juntamente com o Rodrigo, a gente vai apresentar um pouquinho para vocês hoje sobre tabela hash. Nós somos alunos da Unifil, Centro Universitário das Faculdades Integradas de Ourinhos, e agora eu vou falar um pouquinho da definição para vocês. Tabela hash, ou tabela de espalhamento ou tabela de dispersão, é uma estrutura de dados que associa chaves de pesquisa a valores, sendo que seu objetivo principal é, a partir de uma chave simples, fazer uma busca rápida e obter o valor desejado. Ela também pode ser usada como um índice, ao invés das árvores. E nessas tabelas, o curso de acesso delas é diretamente o índice. Ou seja, no exemplo aí, o custo é 1, então o índice é 1. E a posição do registro é determinada por uma função de dispersão ou função hash, que eu vou explicar para vocês agora. No exemplo aí, nós temos a função hash, ela recebe a chave e passa o endereço. Então aí, no caso, a função hash tem o endereço de 3.204 e o valor dela é 504. Tudo isso depende do número de endereços e da natureza da chave que você tem. Depende também do registro, que deve ser de tamanho fixo. E você precisa ter a quantidade fixa dos endereços, que daí depende do tratamento de colisões, que mais pra frente o Rodrigo vai explicar para vocês. Agora, falar um pouquinho sobre a tabela. Aí nós temos uma tabela que não tem colisões. Como vocês podem ver à esquerda, nós temos o hash com o valor 1. Então, ele passa o código dele, que é 2. Então, a gente vai no código 2 na tabela. E daí ele passa o endereço 0. Daí, na outra tabela, nós temos o endereço 0, que o título é Java Web Services, e passa o preço e todas as informações necessárias. Então, esse é um modelo de tabela onde não ocorre a colisão. Agora, eu vou falar um pouquinho para vocês dos exemplos de função de dispersões. Aí, nós elevamos a chave ao quadrado. Nós pegamos o valor 453, elevamos ele ao quadrado e dá esse valor 205.209. E daí o resultado dele é os dois dígitos do meio da expressão, que no caso aí é o 52. Só que aí os dois dígitos foram escolhidos porque o arquivo possui apenas 100 endereços. Então tudo vai depender da quantidade de endereços que você tem. Um outro exemplo também, a gente muda a base da chave. Aí no caso, o mesmo exemplo do 453, a gente coloca ele na base 10. Daí a gente transforma ele na base 11 para obter o mod dele. No mod de 99, porque é a quantidade de endereços no arquivo. E daí o 382 mod de 89 dá 85. E esse é o valor daí desejado. Agora eu vou falar um pouco sobre as colisões. Temos três modelos aí e o da esquerda é o modelo desejável, né? Porém é muito difícil de acontecer porque vai ocorrer colisões. O pior caso seria uma tabela hash que retorna várias colisões, e o aceitável seria uma tabela hash que retorna poucas colisões. Aqui eu vou falar um pouco sobre o tratamento de colisões. Vou citar duas alternativas, que é o encadeamento interno e o externo. O interno ele usa posições vazias dentro da própria tabela hash. E o externo usa uma área extra, além da tabela hash, como uma área de extensão ou um segundo arquivo. O encadeamento interno ele tem três tipos: sondagem linear, quadrática e duplo hash. Aqui vou estar apresentando para vocês uma tabela que o Arthur mostrou anteriormente, porém essa aqui há uma colisão. Podemos ver que o código 3 aqui ele foi inserido aqui na tabela hash, né, e o retorno dele foi 5. Aí ele foi colocado no índice 5 dessa tabela hash e foi colocado seu código 3 e seu endereço 216. Aí eu vou para o próximo, né, que seria o 4. O 4 ele também retornou 5. Então houve uma colisão, porque já está ocupado esse lugar na tabela hash. Então o que eu faço no encadeamento linear? Ele pega e, como eu não vou criar uma extensão, ele vai para o próximo que tiver vazio. Qual que é o próximo vazio? A posição 6. E eu faço um link para quando eu for buscar, eu saber aonde foi armazenado esse código 4. O encadeamento externo ele é uma área de extensão onde os arquivos, os registros, né, eles vão ser armazenados fora daquela tabela principal. Aqui podemos ver, seguindo a mesma base do anterior, que o 4 também teve colisão, né, de novo. E o que eu fiz com ele? Eu venho aqui e dá para ver que eu adicionei um novo campo, chamado próximo. Eu demonstro aqui
aonde foi armazenado o registro com colisão. Por exemplo, o 4, ele foi armazenado no 10. O 10 está fora desse primeiro campo aqui, dessa primeira tabela hash, que é uma área de extensão que eu criei, onde eu coloco todas as informações do 4. Esse aqui é um outro jeito, né, que é uma lista encadeada, onde são armazenados os registros fora da primeira tabela. Essa tabela hash só serve para indicar a primeira tabela pequena aqui, só serve para indicar aonde vai estar os registros na outra tabela que eu vou criar para fazer esses tratamentos de colisões. Podemos ver também o exemplo do 4 aqui, que ele colidiu porque o 3 já estava ocupando a posição. Aí o que acontece? O 3 está armazenado no índice 2 da tabela. E o que eu faço? Eu faço um próximo também para ele e crio um novo campo onde eu vou armazenar esse 4, que está aqui na posição 3 dessa tabela nova. Isso serve para deixar Você evita de ter espaços vazios e espaços a mais no seu arquivo. Ou seja, acaba sendo até mais viável utilizar dessa forma. Agora a gente vai mostrar para vocês o nosso código que a gente fez. Aqui eu vou explicar primeiro o sem colisão. Aqui a gente criou uma classe hash e dentro dela tem as funções que a gente usa no nosso código. As principais funções são a função gerar hash, que a gente vai pegar um valor inteiro, que vai ser a chave, e vai colocar ele para ser o valor do tamanho da tabela. E a gente fez algumas funções de verificação para ver se ela está cheia, para imprimir um valor, para buscar um valor dentro do código. E a outra função principal é a defadd. Nela, a gente criou um if para verificar se a tabela está cheia. Se ela não estiver cheia, a gente vai pegar a posição que está vazia, uma posição vazia na hash, e vai atribuir o valor que a gente passou. Feito isso, ele vai inserir na hash. E daí, se ocorrer a colisão, como esse primeiro arquivo é uma tabela hash sem colisão, ele vai somente descartar o valor, porque já vai ter um valor atribuído nela. E depois o Rodrigo vai mostrar para vocês um código com a verificação para caso ocorrer a colisão. Esse aqui é um hash linear, né? Aquele método que eu mostrei na tabela, que é uma dos modelos para resolver. Nesse caso aqui, essa tabela, o que ele faz, né? Esse código faz. Caso ele tenha dado uma colisão, ele adiciona no próximo a posição vazia do vetor. A função, a classe, na verdade, né? Com essas funções, é basicamente a mesma coisa. A única coisa que vai mudar é na classe add, aonde eu faço um else e caso ocorra uma colisão, eu faço um while true para buscar campos vazios naquela tabela e adicionar no próximo campo vazio o item que foi escrito. Eu vou mostrar agora para vocês funcionando tanto o sem colisão quanto o com colisão. O sem colisão, para você ver, você pode informar o tamanho da tabela, aqui vai ser o tamanho 4. Forneça um valor numérico. Vou colocar o 4, o 6, o 10 e o 20. Para você ver, ocorreu duas colisões. Opa, tem que buscar o valor 10. O que acontece? Aqui. Foi inserido, né? Quando eu digitei 4, ele foi inserido na posição 0. Quando eu digitei 6, ele foi colocado na posição 2. Quando eu coloquei o 10, por exemplo, ocorreu uma colisão e, como o Arthur falou, ele foi descartado. E o 20 também é a mesma coisa. Quando eu busquei o 10, por ele não estar aqui, ele não conseguiu ser achado. Agora eu vou mostrar o com colisão. Mesma coisa, ó. 4, 6, 20 e 10. E vou procurar o valor 10. Aqui, para você ver, já foi encontrado, né? E tem encontrado na posição 3. Por quê? Mesma coisa. Quando eu coloquei o valor 4, ele colocou na posição 0. Quando eu coloquei o valor 6, ele colocou na posição 2 da tabela hash. Quando eu coloquei o 20, opa, o que aconteceu aqui? Ele teve uma colisão na posição 0, porque ele ia colocar aqui. Como ele já tinha algo ali dentro, ele inseriu no próximo, que é a posição 1 da tabela hash. E quando eu coloquei o valor 10, ele aconteceu outra colisão na posição 2. Por quê? A posição 2 já estava ocupada com o valor 6 e ele inseriu logo no próximo campo vazio, que seria a posição 3. E assim a gente acaba a nossa apresentação. Muito obrigado.